nome da pregação de hoje é A Bíblia é Perfeita. A gente vai continuar nossa série expondo aqui Salmo capítulo 19. Vamos ler? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, verso 5, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Olha, esse texto é muito interessante. Ao longo dos últimos domingos, eu falei sobre, até aqui, o verso 6. Os céus proclamam a glória de Deus. Proclamam o quê? Uma natureza complexa e extremamente afinada. O nosso sistema solar meticulosamente equilibrado. Tudo isso aponta para um fato. Esse mundo não pode ter vindo do acaso. Veio de Deus. E isso a gente chama de revelação geral. Deus, por meio da natureza, se revelou ao homem. E Paulo, em Romanos, diz o seguinte: tendo conhecimento de Deus, o homem não glorificou a Deus. Como? Através do que o homem teve conhecimento de Deus? Paulo diz, por meio da natureza. Através da natureza, o homem pode conhecer os atributos invisíveis de Deus, como, por exemplo, o seu poder. E por isso, eles são indesculpáveis. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus, mesmo aquela tribo lá, que nunca ouviu o Evangelho, não vai poder chegar diante de Deus e falar: ah, mas eu não sabia que Deus existe. Paulo está dizendo: mas deveria. Ao olhar para um universo complexo, você tinha que, por dedução lógica, dizer: há um Deus, somente um ser todo-poderoso poderia criar algo como nós estamos vendo. E eu falei sobre isso. Mas hoje eu vou falar então sobre a outra revelação, que é o que a gente chama de revelação especial, que é a Bíblia. A natureza, ela produz conhecimento bastante para que o homem seja indesculpável, mas ela não produz conhecimento bastante para que o homem seja salvo. Por meio da natureza, por exemplo, você não consegue ver a cruz. A natureza, pelo contrário, é violenta. Não há misericórdia na natureza. Mas a gente vê, por meio da pregação do Evangelho, que Deus é misericordioso. Por meio da pregação do Evangelho, nós sabemos que só podemos ser salvos por meio da justificação pela fé. A natureza não revela isso. É por meio da lei de Deus que nós podemos ser salvos. A natureza nos condena, mas é somente a pregação da lei, é a pregação do Evangelho que pode nos salvar. E aí eu vou falar para vocês, hoje vou pregar sobre isso, a partir do verso 7 em diante. Vamos ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor... Então tudo isso aqui que você está vendo, os preceitos, os juízos... É óbvio que são sinônimos das leis de Deus. E num contexto mais amplo, são um sinônimo mesmo de toda a palavra de Deus. De toda a palavra. Verso 10. Os teus mandamentos, a tua lei, são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é divertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então hoje eu quero falar sobre isso, como que a palavra de Deus é perfeita, como que tudo aquilo que a gente precisa para conduzir as nossas vidas está aqui na palavra de Deus. Que inúmeras vezes que nós nos vemos em problemas, com muitos problemas, seja no casamento, seja no nosso trabalho, angustiados, infelizes. Isso tem a ver com o fato de que a nossa vida não está firmada na palavra. Às vezes até achamos que está. Às vezes até estamos frequentando a igreja, mas estamos seguindo o conselho dos ímpios. E como o salmista diz no Salmo 1, o conselho dos ímpios, no final, é um buraco, é um precipício. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, e eu quero mostrar para vocês que isso aqui, que o salmista está dizendo, que a palavra de Deus é reta. Nós temos evidências históricas sobre isso. Quando nações seguiram a palavra de Deus, quando indivíduos seguiram a palavra de Deus,
é como o texto diz, eles foram bem-sucedidos. Então vamos lá. Primeiro, os mandamentos são retos. Se nós não estivéssemos entregues à palavra de Deus, como Jesus disse, graça te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, mas o Senhor as revelou ao seu povo, aos pequeninos. Ora, se nós não estivéssemos entregues à palavra de Deus, nós estaríamos entregues aos preceitos dos homens falíveis e falhos. Vou dar alguns exemplos para vocês, dos homens que são considerados os mais espetaculares e inteligentes, e dizem alguns que moldaram o Ocidente. Aristóteles, por exemplo. Aristóteles é a base de quase tudo que a Igreja Católica faz. Você sabia que Aristóteles disse que a escravidão é uma coisa boa? No seu livro A Política, ele disse que a escravidão é algo natural e uma bênção para o escravo. Página 62. Fica claro, então, que alguns homens são por natureza feitos para serem livres e outros para serem escravos. E que para estes últimos, os escravos, a escravidão é útil e justa. Escravidão é uma coisa boa, diz ele. O escravo, em quase todas as culturas, ele não era dono nem dele, nem da sua família. Se ele tivesse um filho. E, por exemplo, até em Israel era assim. Até em Israel, que era uma regulamentação disso, era bem difícil. Se o escravo quisesse sair, o filho ficava. Aristóteles está dizendo, é uma coisa boa. A gente sabe quantos filhos eram vendidos, já que o senhor era dono do escravo e do filho, vendia o filho, separava da família. Aristóteles diz, é bom a escravidão. Aristóteles é um dos mais sábios deste mundo. E parece que os mandamentos de Aristóteles não são retos. Retos são os mandamentos da palavra de Deus. Platão é um outro grande nome da filosofia, talvez o maior de todos. As ideias de Platão inspiraram todos os regimes totalitários do século passado, que levaram à morte de milhões de pessoas. Platão defendia vários absurdos. Um deles, que as crianças fossem criadas pelo Estado, pela sociedade de modo geral, não pela sua própria família. A cada dia nós vemos que isso é um absurdo, porque é o que acontece hoje. Geralmente a mãe sai de casa, deixa seu filho com alguém. E aí a doutora deixou seu filho com alguém e tem uma babá que está cuidando do seu filho. Mas a babá também saiu de casa. E a babá não cuida do filho dela. É a sociedade que está cuidando. Tudo que a gente tem visto hoje, as crianças terríveis, dificílimas, é uma evidência de que o modelo de Platão não dá certo. Agora, tudo que você vê de bom no Ocidente, de modo geral na sociedade, tem a ver com a Escritura. E em relação ao indivíduo, também. De onde, por exemplo, vem a preocupação com o direito do cidadão? Que eu sei que é algo básico para a gente fala aí dos direitos do cidadão, da perspectiva de que o cidadão ele tem valor, ele tem importância. Eu sei que hoje a esquerda leva isso para privilégios. A esquerda quer privilégios e não direitos. Mas a ideia de preservação da vida humana, você acha que vem de onde? Não vem de Platão. Vem da Bíblia. Você sabia que Platão dizia no seu livro A República que crianças, por exemplo, com algum tipo de enfermidade, deveriam ser largadas para morrer porque elas eram um peso para a sociedade? De onde você acha que veio a ideia de que cada um tem direito? Não veio da filosofia grega. Aristóteles dizia que o escravo não era nem gente. Como é que pode? Isso vem da Escritura. O berço dos direitos do homem, da defesa da dignidade humana, é a fé cristã. Ora, antigamente, o ser humano não tinha esse valor que passa a ter a partir da perspectiva cristã. Porque a partir da perspectiva cristã, nós lemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso muda tudo. Veja bem, por que se defende tanto o aborto hoje? Na concepção materialista que a gente vive, o homem evoluiu de um primata. Nós somos bichos evoluídos. Fica muito mais fácil explodir a criança que está dentro de uma mulher. Se apenas somos bichos evoluídos.
Quando você vê uma vaca no caminho, eu vi uma vaca morta esses dias, a gente olha e fala, normal. Se você vê um homem, é diferente. Por que é diferente? Porque quando morre alguém, quando se comete absurdos contra o homem, a gente fica em choque. Porque o homem tem um valor intrínseco, superior a toda a criação. Essa na perspectiva cristã. Mas na perspectiva evolucionista, não. Não por acaso, tem muita gente já dizendo o cachorro é um amigo melhor do que o homem. Gente dizendo que é pai e mãe de pet. Mas não era assim na perspectiva cristã. E foi com base nessa perspectiva cristã, de que o homem é um ser conforme a imagem e semelhança de Deus, e por isso ele tem um valor absurdo e grandioso, é que todos os direitos em relação ao ser humano foram concebidos. Por exemplo, a Constituição americana, a Declaração de Independência americana, declara o seguinte: consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Inalienável, ou seja, que ninguém pode arrancar. E entre eles estão o direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Os americanos disseram que o direito à vida vem de quem? De Deus. É o Estado que concede a vocês o direito à vida? O Estado deu vida a vocês? É o Estado que concede a vocês, ei, vocês podem correr aí na vida, buscar a felicidade de vocês? É o Estado? Quem é o Estado para dizer isso para nós? O Estado não é nada, o Estado não pode conceder direito nenhum. O único que pode conceder é aquele que nos concedeu a vida. É aquele que criou todas as coisas. É Ele quem dá esses direitos a nós. Sem Deus, nem podemos falar de direito, meu querido. Sem Deus, nós somos apenas bichos evoluídos. A única lei de bicho é uma só: a satisfação de nossos instintos. A lei do mais forte. Isso que aconteceu em países ateístas, como por exemplo na Alemanha. Por que eles mataram 6 milhões de judeus? Porque eles agiam como bichos. Porque eles diziam, esses judeus serão um peso para a nossa sociedade, vamos matá-los. Na perspectiva cristã, isso não pode. Porque cada ser humano é feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Hitler era darwinista. E ele queria fazer o que Darwin concebeu em relação à biologia, à genética. Ele concebeu em relação à sociedade. Vamos evoluir a sociedade também. Como? Matando um monte de gente, porque na natureza é assim. A natureza faz isso. Uma fêmea, ela deixa para trás um filhote. Em nome do bando, ela deixa para trás. Hitler fez isso na Alemanha. Meu querido, de onde você acha que vem a ideia de que você tem um valor intrínseco e de que é um crime absurdo qualquer tipo de agressão a você? Vem da Escritura, meu filho. Vem da palavra de Deus. Tudo que presta nesse Ocidente tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque os mandamentos de Deus são retos. A ciência, a economia, tudo. Eu falei um pouco disso quinta. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem que a ciência e a religião estão em briga. Mentira! Isso agora é. Porque, na realidade, o cristianismo está em briga com a falsa ciência. Historicamente, a fé cristã foi a base para o desenvolvimento de toda a ciência. Porque, diferentemente do que vocês ouvem por aí, que as pessoas dizem que a ciência é neutra, isso é mentira. Não se faz ciência sem primeiro ter uma filosofia. Um exemplo. A ciência é a observação dos fenômenos naturais. E se eu falasse aqui para vocês, observem. Vocês iam perguntar, observe o quê? E eu diria, observe, busque padrões. Está vendo? Buscar por padrões é uma filosofia. Então, existem padrões do mundo, pastor Rodrigo? Muitos gregos não acreditavam nisso. Platão acreditava que a matéria era eterna, que ela sempre existiu, diferentemente do que diz Gênesis, que ela passou a existir. Platão acreditava também em Deus, porque ele falava, era impossível supor que um universo como este veio do nada. Ele acreditava num Deus, o demiurgo, mas ele acreditava que o Deus dele, ele colocou suas ideias, suas leis na matéria, na natureza, mas a matéria poderia resistir a essas leis. Eu sei, isso é idiota. Na época era alta filosofia. Qual a implicação dessa ideia de Platão? A implicação é muito óbvia. Muito óbvia. Se a matéria pode resistir à lei, às leis de Deus, às leis da natureza, que Deus coloca nelas, a implicação disso é, não há ordem e padrões absolutos na natureza. Kepler, protestante, não acreditava nisso. Grandes descobertas que ele fez, porque ele partiu de um pressuposto cristão.
Havia uma diferença de 8 minutos da observação para o cálculo da órbita de Marte. Muitos diziam, normal, a natureza é imprecisa. Kepler, por conta da Bíblia, dizia, não, o meu Deus é preciso, Ele é ordeiro e organizado. O universo deve ser assim também. E por conta dessa suposição de Kepler, ele ignora as ideias de 2000 anos, de Platão, Aristóteles, e desenvolve ciência e prova que aquilo estava tudo errado. Isso aqui é só um exemplo. Eu poderia citar muitos outros. Mas por que a ciência não se desenvolveu na China, lá na Índia? Nesses lugares, havia crenças que não possibilitavam que a ciência existisse. Por exemplo, em culturas que se acreditava que choveu porque Zeus está bravo, fazia sentido tentar entender os fenômenos da natureza, buscando padrões? Não faz sentido. E por isso eles não faziam ciência, não como conhecemos. E por isso houve pouco desenvolvimento tecnológico. Foi a fé cristã a base de todo desenvolvimento científico que nós conhecemos. E, inclusive, os cientistas que não eram cristãos, eles existiam debaixo de uma cultura cristã que dava a eles uma estrutura de pensamento cristão, possibilitando o desenvolvimento da ciência. Eu poderia falar para vocês sobre o direito, sobre a cultura, que o maior músico de todos os tempos se chama Sebastian Bach, protestante. O maior de todos os tempos, até católicos reconhecem isso. Sebastian Bach, protestante. E tudo o que ele fez na sua música era inspirado na fé cristã. O que a gente sabe, que encontraram letras lá, uma partitura, alguma coisa nesse sentido, de música, e eles sabiam que eram de Bach. Sabe por quê? Porque estava escrito lá embaixo, só lhe deu glória, que era um lema da Reforma Protestante, somente a Deus a glória. Tudo que você vê que tem a ver com prosperidade do nosso Ocidente, tem a ver com a palavra de Deus. Os Estados Unidos, a nação mais poderosa de todos os tempos, ela foi totalmente concebida a partir da fé cristã. Cristãos, protestantes, calvinistas como nós, que saíram da Inglaterra, indo para o Novo Mundo. Você sabe por que eles foram? Não em busca de ouro. Eles acreditavam que ali seria a Nova Jerusalém, a nação de Deus. Eles queriam um lugar para servir a Deus em liberdade e constituíram aquela nação com base na Bíblia. Por isso o segundo presidente americano, John Adams, disse: a nossa Constituição só funciona para um povo religioso, cristão. A nação mais poderosa de todos os tempos. Alex de Tocqueville escreveu um livro chamado A Democracia na América. Católico. Alex de Tocqueville disse: aqui é a religião que leva as luzes. É católico. E ele está dizendo, aqui é a fé protestante que dá a base para que esse povo seja cheio de conhecimento, próspero e poderoso. Afinal de contas, não é isso que a Escritura declara? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor? Bendita a família cujo Deus é o Senhor também. Se vale para uma nação, quanto mais para você. A palavra de Deus é perfeita, diz ele. Olhe para a história. É isso que nós vemos. A palavra de Deus é perfeita. Segundo, os mandamentos alegram o coração. Os mandamentos alegram o coração. Vamos ver. Vamos ver os mandamentos de Deus e vamos ver as propostas deste mundo. Porque este mundo diz para você o oposto. Você vai para a igreja, agora você não pode mais nada. Agora você não pode mais. Agora você está preso. Preso em relação a quê? Veja comigo. Honre seu pai e a sua mãe. Veja se esse mandamento não é alegria para você. O que é um jovem? É um poço de tolice. Um jovem, mesmo mais inteligente, ele é mais ou menos assim, ó. Sabe aquele homem que foi ao mar, mergulhou? Principalmente aqueles que, como minha esposa, ela conheceu o mar com 19, quando a gente casou. Aí que é mais espetacular ainda, quando você conhece pela primeira vez, depois de tanto tempo, vendo apenas pela televisão, é maravilhoso. Pense naquele homem que ele viu o horizonte, ele viu o mar, sentiu a brisa. Um jovem é alguém que conhece o mar
Pela foto. Ele pode até saber todas as propriedades materiais ali da praia, mas ele conhece pela foto. É diferente. Um jovem é assim. O pai é alguém que já mergulhou. Por exemplo, em se tratando de relacionamento. Quem aqui já foi apaixonado sabe o quanto é uma bênção, mas na hora errada, pela pessoa errada, pode ser uma desgraça total. É uma coisa poderosíssima, a paixão. Eu sei porque eu fui apaixonado pela minha esposa. Aí eu fui, você tem que assistir a minha pregação, tá? Nossa, pastor, você foi? Não é mais? É porque a paixão passa. Assista a minha pregação sobre isso na série sobre casamento. E aí, pegava na mão, meu Deus, começava a suar. Pensava o dia inteiro. Tinha que se esforçar para trabalhar, gente. Para estudar. Paixão é isso. Colocou a cabeça a primeira vez no meu ombro. Meu amigo, deu uma moleza. Mas imagine pela pessoa errada. Pela pessoa errada, pode acabar com a sua vida. Destruir você. Alguém que já se apaixonou, sabe o que é isso. Um pai, na maioria das vezes, sabe o que é isso. Então, quando ele fala, filho, não vai aqui, toma cuidado. Toma cuidado com essa pessoa. É alegria para o filho ouvir o pai. Mas quando o filho ouve o pai, ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé. Sabe por quê? Porque o filho não sabe o que o pai está falando. Em que sentido? Eu não estou dizendo que ele não possa entender. Ele até pode compreender. Mas a compreensão desse jovem é sempre limitada. Sabe por quê? Quando o pai fala, filho, é perigoso a paixão. É uma bênção pela pessoa certa, mas é um problema. Esse menino nunca foi apaixonado. Então ele não sabe. Ele não sabe o que é ser apaixonado. Então ele tem que ouvir o seu pai e ter fé de que aquilo que o pai fala é correto, porque ele ainda não experimenta aquilo. Ele não sabe. E quando o filho, então, ouve o pai, ele vai encontrar alegria. Mas os filhos que se acham espertões e ignoram seus pais, eles não encontram alegria. Pense, por exemplo, na perversão sexual, que é vendida aí fora como alegria. Durma com 1000 mulheres. Você sabe quantas pessoas eu já lidei assim? Eu já lidei com gente assim, ó. 50, 100 mil reais por dia. O cara faz. Dorme, literalmente, com uma mulher por noite. Me liga, famoso, rico, e me diz, me ajude, porque eu sou infeliz. Me ajude. Lá fora, a pintura que ele fazia de si mesmo era bela e maravilhosa. Mas à noite, em casa, a sensação de que faltava alguma coisa. Stalin revogou as ideias feministas de Alexandra Kollontai. Em 1917, Lenin deu o golpe bolchevique, estabeleceu a Revolução Russa e Alexandra Kollontai estabeleceu a Revolução Sexual na União Soviética. Permitido o divórcio, o aborto e por aí vai. Depois de muitos anos, Stalin não era crente. Stalin era ateu. Stalin começou a pregar a família, a castidade, o dever de um homem ficar com a sua mulher até o final. Não por motivos religiosos, mas porque o caos havia se instalado na União Soviética. O caos social. Famílias destruídas, crianças na rua, uma baderna total. Ele voltou atrás. Voltou atrás para seguir mandamentos bíblicos, nem por conta de fé em Deus, mas por conta da destruição que havia acontecido na sua cidade, no seu país. Terceiro, os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Verdadeiros. Verdadeiros. Vamos começar aí. O homem que vai atrás da adúltera é como um boi que vai para o matadouro. Verdade ou mentira? Que homens que vão neste caminho costumam ter uma vida de destruição total. Verdade? É o que nós vemos. O exemplo que eu sempre gosto de contar aqui, para mim o mais clássico, lembra do Dom Pedro II? Desculpa, primeiro. Famosíssimo por ser namorador. Passou aqui, dizem os historiadores, saiu com uma garota de programa aqui na nossa região, depois foi lá proclamar a independência. Ele tinha um caso com Domitila, mas a mulher dele era muito querida, ajudou na proclamação, teve um papel importante na proclamação da República, e a população começou a ficar com raiva dele, porque ele tinha um caso
com Domitila para todo mundo ver. Tinha um conjugadinho lá, um quartinho lá no palácio. E a população foi ficando com raiva porque a mulher dele foi morrendo, definhando, de vergonha. E ele teve que ir embora daqui. Alguns motivos, obviamente, mas um deles foi este. A população tinha raiva dele. Ele dá um beijo nos seus filhos, não pode nem se despedir porque eles estavam dormindo. Vai embora para Portugal fugido. Nunca mais vê os seus filhos. Aquele que viria a ser Dom Pedro II manda uma cartinha para ele. Papai, mande uma mecha do cabelo do senhor para mim. Estou com saudades. Nunca mais viu seu pai. O homem que vai atrás da adúltera é como um boi que vai ao matadouro. É verdade ou mentira? Vocês veem isso ou não veem? Talvez vocês vieram de uma família assim. O que o adultério do seu pai, da sua mãe trouxe para vocês? Coisa boa? Ou arrebentou com o seu coração? Aquele que deseja ficar rico se afoga em ruína, diz Paulo. Não é errado ser rico, de modo algum. Não é errado desejar que você tenha um salário melhor para ajudar a sua família. Mas Paulo está falando daqueles homens que têm o dinheiro como objetivo de vida e farão tudo para ter esse dinheiro. Paulo está dizendo, esses homens se afogam em ruína. Esses homens vão para o buraco, até apostatam da fé. Não é exatamente isso que nós vemos. Não é em nome do dinheiro. Como disse Paulo, é por amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é em nome do dinheiro que empresas trituram pessoas, como, por exemplo, indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Não é em nome do dinheiro que eles acabam com a população, estão dispostos a matar todo mundo, em nome de ganhar dinheiro. Não é em nome do amor ao dinheiro que as pessoas se perdem, deixam para trás família. A gente vê isso. Os mandamentos de Deus são verdadeiros. Quando a Escritura diz algo, se você não segue, acontece. Tudo o que a Bíblia diz. Tudo o que ela declara, acontece. Quando a Bíblia diz, honre seu pai, você vai se dar bem. Quando você assim o faz, você se dá bem. Quando você é arrogante, você ignora, você se dá mal. É isso que a Escritura declara. O texto bíblico é verdadeiro, vocês podem ver isso na experiência. Cada mandamento. Mas o texto diz também que os mandamentos são justos. São justos mesmos. Justos mesmo. Vou dar um exemplo. Olho por olho, dente por dente. Isso é só uma figura de linguagem. Não há nenhum registro bíblico de que isso de fato aconteceu literalmente. Olhos foram arrancados e dentes foram arrancados. Nem na história bíblica, nem na história de Israel. Não há relato disso. Isso é só uma figura de linguagem para se estabelecer o direito. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, que a punição seja adequada ao crime. Que a sentença seja adequada ao crime, de acordo com cada crime. Se o cara arrancou um dente, que ele perca um dente. Não dois. Aí foi demais. E nem fique sem perder um dente, mas é só uma figura de linguagem. Exemplo. A Bíblia declara que se um homem matar alguém, ele tem que morrer. Isso continua valendo. É a coisa mais justa que existe. Ele tirou a vida do outro, é justo que ele perca a dele. Não é justo que ele tire a vida de alguém e ele tirou um pai de uma família. E aí, esse pai nunca mais vai voltar para casa. Mas esse assassino vai voltar para a casa dele. Não é justo isso? Isso não é justo. Pense em outra lei bíblica. O roubo. Como era a punição no antigo Israel para alguém que roubava? Se alguém roubasse, essa pessoa, o ladrão, deveria restituir em 4 vezes àquele que foi lesado. Isso é a coisa mais espetacular que existe. Olha o nosso ordenamento jurídico. Se um vagabundo rouba você, eu não sei se nesse caso aqui vai preso, enfim, mas se ele vai lá e não sei se pode ter fiança aí nesse caso, mas vamos supor, se ele for lá, se ele pagar a fiança ele paga para quem? Ele roubou você, mas ele paga a fiança para quem? É para o Estado. E se ele comete um crime contra você, roubou sei lá o quê, ele vai para a cadeia. Quem o mantém? Mantém o vagabundo na cadeia? Quem? Não é o Estado, é você. Porque é você que paga o Estado. É você que banca o cara que te roubou. Você acha que é justo isso? É ridículo. É ridículo. Não existia isso em Israel. A coisa mais espetacular e a maior preservação à vida humana é preservar os bens dele. Afinal de contas, sem os bens, como é que ele vive? A coisa mais justa é isso. Roubou, você vai ser punido. Como? Qual vai ser a sua punição? A sua punição é o seguinte: como você pegou o dinheiro dele, você vai dar 4 vezes dinheiro para ele. É a coisa mais espetacular que existe.
Os mandamentos de Deus são justos, são verdadeiros. Aquilo que Deus declara é correto. Como a Constituição, a Declaração de Independência mostra, é autoevidente. A lógica mostra que os mandamentos bíblicos são por si só corretos. Quarto, os mandamentos são prazerosos. Ame a sua mulher e fique com ela. Deleite-se com a mulher da sua mocidade. A perversão sexual diz, não, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso não é prazeroso. Mentira. Mentira. Olha que coisa. A Holanda tentou transformar a perversão sexual em algo moral. Em 2000, a Holanda legalizou a prostituição. Segundo eles, para acabar com a violência e exploração da mulher. Oh, como que eles são bem intencionados. Não deu. Não deu. Os cafetões continuaram violentos. O tráfico de mulheres aumentou. Por quê? Como a Holanda virou uma capital da prostituição, começaram a sequestrar mais e mais mulheres, porque o mundo inteiro começou a ir para a Holanda para fazer turismo. Aumentou o tráfico de mulheres. O prefeito de Amsterdã disse, a experiência foi um desastre. A profissão de prostituta, que era estigmatizada, agora foi moralizada pelo governo, não é? Agora não vai ser mais estigmatizada, continuava sendo. Os mandamentos de Deus é que são bons. Seguir a palavra de Deus é que é bom. De início, pode ser ruim para o seu ego. Como, por exemplo, quando Deus fala, perdoe. É muito ruim de início. É muito difícil, parece, de início. Parece impossível. Parece tão complicado. Mas aquelas pessoas que já experimentaram dar o passo de fé e falar, eu vou perdoar meu pai, eu vou seguir em frente. Eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu e eu vou seguir em frente. Essa pessoa pode constatar, seus mandamentos são prazerosos. Porque guardar mágoa é como ingerir veneno esperando que o outro morra. Perdoar é ser livre, é seguir em frente, é continuar. Os mandamentos de Deus são agradáveis. Os mandamentos de Deus é que são bons. Aquilo que Deus diz é que de fato alegra a sua alma. O que Deus diz é que de fato alegra a sua alma. Eu estava pregando lá em João Pessoa ontem, e aí, olha que coisa interessante. Vou abrir aqui, deixa eu achar. Eu estava pregando lá, e eu fiz um vídeo. Eu vou ler, acho que não vai dar para vocês verem, mas eu fiz um vídeo baseado numa irmã lá de João Pessoa. Eu a conheci ontem lá. Eu falava sobre o feminismo foca na carreira e no trabalho, e a mulher não foca mais no lar e nos seus filhos. E aí eu falava, isso é mentira, vocês não nasceram para isso, vocês não vão se realizar. Vocês são como um peixe fora d'água. E aí eu preguei sobre isso e ela me mandou um texto, falando assim, por muito tempo o feminismo me enganou. Eu repeti o mantra, filhos empobrece, e escolhi estudar, trabalhar, viajar e não ter filhos. Hoje passei dos 40, emprego estável, apartamento próprio, carro divorciado e sozinha. Aprendi que a única pobre nessa história sou eu. Óbvio, em Cristo Jesus ela encontrou alegria. Mas ela estava dizendo que antes disso ela se sentia infeliz, seguindo o caminho, os mandamentos feministas. Como é que eu estava... Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui. Eu estava tão feliz, né, sendo feminista. Que nada. Os mandamentos de Deus é que são prazerosos. Olha que coisa, gente. As feministas falam. As feministas dizem, vá para o trabalho, para o mercado de trabalho. Isso vai salvar você. A minha filha, eu estava brincando com ela, a minha caçulinha. Eu falei, faz cara de vesga aí, minha filha. Aí ela, do jeito dela lá. É sério? Que apertar porca é melhor do que levantar um bebê para cima? É sério. Não há nada mais espetacular do que um bebê. Não há infelicidade com bebês em casa. Olha como o feminismo, como os mandamentos do mundo não são prazerosos. É sério que é mais gostoso levantar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, para ouvir gente te xingando, do que lidar com a coisa mais espetacular que existe, um bebezinho? É sério. Um bebê que de manhã estica os bracinhos para você, assim como quem diz, mãe, você é o meu mundo. É sério.
Os mandamentos de Deus é que são prazerosos. Os mandamentos de Deus é que são prazerosos. Quinto, é por meio da palavra de Deus que nós discernimos os nossos erros. O salmista diz, verso 12, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Há 20 anos eu sou pastor. Quase todas as vezes que um casal ou qualquer pessoa vai conversar ali comigo, na maioria das vezes o problema de relacionamento tem a ver com o fato de que as pessoas não notam seus pecados. O marido chega com a concepção absolutamente certa de que ele está certo, e a mulher de que ela está certa. Não veem seus pecados. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Boa parte das nossas infelicidades tem a ver com o fato de que não notamos nossos erros. Se você, por exemplo, notar seus erros, seu casamento seria diferente, porque, por exemplo, diante de uma discussão, você partiria do pressuposto de que muitas vezes eu não enxergo as coisas como elas são. Jesus disse que eu tenho a tendência de enxergar um cisco lá no outro, mas não ver a trave atravessada em mim. Quando você parte desse pressuposto bíblico, você sabe, eu posso estar analisando a cena que a gente está vivendo agora, eu e meu cônjuge, de maneira distorcida. Por quê? Porque eu puxo a sardinha para o meu lado. Porque eu sou tendencioso a defender a mim mesmo, eu sou maligno e depravado. Então pode ser que eu não esteja vendo as coisas da maneira correta. Como várias vezes já aconteceu comigo. A gente está lá, uma discussão, minha esposa fala, mas isso aqui. Mas aí eu me lembro, eu estou meio com raiva agora. Vai que daqui a pouco, calmando, a gente começa a colocar as coisas no eixo, e eu comece a ver que aquilo que ela está fazendo eu também faço. A Escritura faz isso. O salmista pergunta, como que a gente pode discernir os nossos próprios erros? Porque nós temos a tendência de não vê-los. Somos cegos para os nossos erros. Completamente cegos. Se chegamos atrasados é porque somos comprometidos demais. Temos muito trabalho. Quando o outro chega, ele é relaxado. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Não enxergamos, por exemplo, as inúmeras vezes que somos invejosos, arrogantes. Não. Como então nós poderemos nos ver? Jeremias 17 diz assim, o coração do homem é corrupto, enganador, e o palhaço preferido do meu coração, que ele gosta de enganar, sou eu mesmo. Do seu coração, é você mesmo. O coração humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O versículo seguinte, Deus responde, Deus, o Senhor. Em Hebreus, está escrito, a palavra de Deus é como espada que penetra nos nossos corações, e ela divide, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Então, sabe, várias vezes isso aqui já aconteceu comigo. Estou lá pregando numa conferência, e aí, muitas vezes, há muitos pastores, o pastor pega o microfone e começa a dizer, como por exemplo, preguei sobre filhos uma vez, sobre ter filhos, que as pessoas não querem ter filhos porque são materialistas, incrédulos e egoístas, e fui dando argumentos bíblicos sobre isso. O pastor pega o microfone em lágrimas. Eu tive 2 filhos só, e hoje essa palavra parece que foi como uma espada me rasgando, me expondo. É só a palavra de Deus para revelar os nossos egoísmos, que as inúmeras vezes nós estamos dando desculpas para esconder os nossos pecados, como Davi fez. Como Davi se utilizou de estratégias tão aparentemente sábias para ocultar os seus crimes. Nós fazemos isso também. Nós damos desculpa, das mais variadas, ridículas, esdrúxulas. Mas a palavra de Deus é capaz de fazer isso, de enfrentar você, de expor você, como a Escritura declara, que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Você é a penha. Você é a penha. Você é a rocha que Deus precisa quebrar. A palavra de Deus faz isso. Inúmeras vezes você está com um problema no seu casamento, e o problema é você, e você não consegue enxergar. Mas se você se abre para a palavra, você começa a ver, Deus, eu estou completamente errado. Eu fui egoísta. Olha como eu fui arrogante. Quem pode discernir seus próprios erros? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista. É a palavra que ilumina os nossos caminhos. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. Sabe quantas histórias aqui na internet eu ouço assim, pastor, olha, eu frequentava uma igreja, o pastor até honesto, mas eu acho que ele não pregava de maneira correta, não expunha o texto de maneira correta, era só uma pregação superficial.
E quando começamos a ouvir o genuíno evangelho, tudo mudou. A gente estava para separar. Começamos a ouvir a pregação verdadeira, cada dia que a gente vinha, era uma porrada. Falei, meu Deus, eu estou errado nisso aqui também. Quem pode discernir seus próprios erros? Nós não podemos, mas a palavra pode, porque a palavra de Deus é perfeita e ela, como diz o texto, restaura a alma. É ela que restaura a alma, é ela que nos restaura, que nos transforma. E é por isso que você precisa ser exposto a ela, crer nela. Olhe para trás. Olhe para as grandes nações, como eu acabei de citar para vocês. Veja, quando a palavra de Deus foi vivida, o que aconteceu? Nações poderosas se levantaram. Olhe a nossa sociedade não é mais cristã. As famílias não são mais estruturadas nos moldes cristãos, mas na perspectiva feminista. Veja como estamos. Veja como estamos. Olhe para as crianças. Olhe como elas estão. Terríveis, difíceis. Olhe para tudo. Olhe ao seu redor. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Nunca fomos tão ricos. Nunca na história humana fomos tão ricos. E mesmo assim, olha a infelicidade, a angústia generalizada. Por quê? Porque no Salmo, capítulo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. A nossa geração tem seguido o conselho do ímpio. De ímpios como Freud, de ímpios como Simone de Beauvoir, feminista, de ímpios por todos os lados. Eles não têm seguido Paulo, Moisés, que falaram da parte de Deus. Olhe ao seu redor, porque bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. Por isso, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. A comparação, o contraste natural seria uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, num lugar bom, frutífero, versus uma árvore em terra seca. Essa seria a tendência, o contraste natural. Mas é ainda pior. O crente é árvore plantada junto à corrente de águas. O ímpio nem árvore é, ele é palha. O conselho dos ímpios é palha. O conselho dos ímpios é destruição. Mas a palavra de Deus é viva e é a base da ciência. É a base do direito. É a base da cultura. É a base da sociedade. Quando a palavra de Deus foi arrancada, as sociedades foram para o buraco. Eu pergunto para vocês, com base em todas essas provas, você não tem o bastante para seguir a Bíblia e para crer nela? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando, por exemplo, eu falo, tenho filhos, eu sei que você sente medo, porque eu senti. É necessário fé. Mas você, se você crer, quando você estiver diante do mar e você, como Pedro, falar, Senhor, se é o Senhor, me manda aí, e você tiver fé, você vai pisar no mar. Você vai andar sobre as águas. E aí, lá no final, você vai olhar e falar, valeu a pena seguir a Bíblia. Eu estava com medo lá no começo da jornada, mas valeu a pena seguir o que está na palavra, porque os seus mandamentos são justos, retos e são agradáveis à minha alma. Seus mandamentos são justos e agradáveis à minha alma. Portanto, meu irmão, minha irmã, arrependa-se de seguir o conselho dos ímpios. Arrependa-se de não ter fé para seguir o que o texto diz. Creia. E você vai poder dizer como salmista, a tua palavra restaura a alma, a tua palavra é perfeita, a tua palavra muda as nossas vidas, os teus mandamentos são bons. Quantos creem? Vamos ficar de pé?